Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui tratando da preciosa e poderosa Palavra de Deus. Quanto mais garimpamos esse livro sagrado, mais ouro encontramos. Quanto mais você pesquisa esta fonte inesgotável que é a Bíblia, mais sábio o homem fica, sempre direcionando a glória para Deus. Se você tentar estudar esse livro para o poder humano, então você vai causar uma tragédia, e não só na sua vida, mas de várias outras pessoas. Mas se você direcionar a glória para Deus, Deus vai te usar de forma fantástica e o nome dele será engrandecido. Quero usar um verso hoje, irmãos, falando da segurança de Paulo. Paulo usa uma expressão em Romanos 6:23 que é simples ler o verso superficialmente, mas o que Paulo fala aqui é muito profundo, envolvendo diretamente o assunto vida eterna. Vamos ler aos Romanos capítulo 6, verso 23, que diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem poderia dar tamanha afirmação? Precisaria ser alguém bem conhecedor de todo o Velho Testamento. Paulo, irmãos, ele era um judeu. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era judeu puro sangue. Ele fala dos seus irmãos, que ele gostaria que todos compreendessem como ele compreendeu um dia a mensagem do Senhor. Paulo, irmãos, ele precisou se entregar a Cristo para ter o nome escrito no livro da vida. Ele era um perseguidor dos crentes em Jesus Cristo. Mas um dia ele se encontrou com o Senhor e tomou sua decisão. Quando ele menciona isso aqui, o povo em Roma, ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, lá no livro de Gênesis, repito, você precisa estudar Gênesis de uma maneira diferente. Gênesis abrange cerca de 2.500 anos. Abraão em torno de 2.000. O livro de Gênesis vem depois de Abraão, ainda vem Isaac, Jacó e termina com a morte de José. Então imagina, tem mais 4 gerações aí. Então em torno de 2.400, 2.500 anos só o livro de Gênesis. Todo o Velho Testamento nós temos cerca de 4.000 anos de história. Então o livro de Gênesis é mais do que 50% de todo o Velho Testamento. Então como é que você estuda o livro de Gênesis em uma semana, um mês e um ano? Em 5 e 10 anos? Não dá. Irmãos, lá em Gênesis, no pecado de Adão e Eva, o homem foi separado de Deus. O pecado gerou a morte. Não só Adão, mas porque ele era o cabeça da raça humana, agora toda a raça humana caiu. Toda a raça humana está separada de Deus. Quando Caim e Abel nasceram, eles nasceram fora do jardim do Éden, porque Adão e Eva tinham sido expulsos. Eles já não tiveram o privilégio de nascer no paraíso, porque eles nasceram pecadores. Eles são filhos de Adão e Eva, como eu e você, como toda a raça humana, americano, inglês, francês, argentino, colombiano, venezuelano, japonês, chinês, todo mundo vem de Adão e Eva. Todos têm o DNA de Adão e de Eva. Não tem como fugir. Então veja, o salário do pecado é a morte, Deus os expulsou. Agora, vou mencionar nas próximas mensagens a salvação de Adão e Eva. Por que eles foram salvos? Houve o sacrifício de um animal. Primeira morte na história não foi Caim que matou Abel, não foi Abel. Humano sim, mas a primeira morte foi um animal no pecado de Adão e de Eva. Então houve a morte de um animal. De lá para cá você vai vendo o sacrifício sempre em todo o Velho Testamento. Eles tinham que sacrificar um animal e ali eles teriam mais um ano de prorrogado de vida, porque senão eles teriam que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então não tem como. Todo o Velho Testamento, toda a raça humana, judeu ou gentio, qualquer outra raça que tinha ali, são perdidos, não tem como ser salvo. Mesmo aquele sacrifício do Velho Testamento, não tinha como o homem voltar a Deus. Aí nós já até mencionamos, houve a construção do tabernáculo,
Os 10 mandamentos, os judeus pensavam que podiam cumprir, não tinha como. Aí Deus falou, vou construir o tabernáculo para me morar entre esse povo. O tabernáculo estava no centro, no eixo, é bem interessante aqui dali. Vamos mostrar tudo isso depois em mensagem. Escrevemos isso nas nossas meditações, o plano redentor de Deus. Mas há 2.000 anos atrás, de Adão para frente, 4.000 anos. De nós, regredindo, 2.000 anos atrás, que hoje tem cerca de 6.000 anos de história. A profecia de Gênesis 2,15 se cumpriu. Aquela profecia queria esmagar a cabeça da serpente. A semente da mulher que é Jesus, ele nasceu. Também tratamos em mensagens anteriores, se você assistir. Por que ele nasceu de uma mulher? Maria. Profecia, promessa bíblica. Maria não teve contato com o homem. Promessa bíblica, profecia se cumpriu da maneira que Deus deixou escrito. Não há outro livro na história igual a Bíblia. Não há um livro preciso como a palavra de Deus. E nasceu Jesus. Nasceu, como o anjo disse, o que você vai conceber, Maria, é o Santo de Deus, é o Filho de Deus que você vai conduzir no seu ventre. Imagina aquela jovem Maria ouvindo tamanha informação. Jesus nasceu, irmãos, e aproximadamente os seus 33 anos, ele se entregou como sacrifício vivo para morrer na cruz por nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o portal da eternidade foi aberto. O homem que crê tem o direito de voltar a Deus pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ele termina o verso dizendo, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, neste verso, ele usa aí 4.000 anos de história. Ele grifa num verso só. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você está morto. Como diz Paulo aos Efésios, nós éramos filhos da ira de Deus. Você é filho da ira. Aceita a adoção do Pai. Aceita o convite. Se entrega a Jesus Cristo. Aceita o sacrifício dele por mim e por você, por toda a humanidade. Eu já tomei minha decisão, e você? E se você tomar a sua decisão, ele diz, dom de Deus que é vida eterna. Não é uma vida simples, não. É uma vida eterna. Salvo para sempre. Nunca perderá a sua salvação. Se entrega a Cristo. Segue o conselho de Paulo. Um servo de Deus que também, salvo em Cristo Jesus, encontrarei no céu um dia. Mas a decisão é individual. Não ame mais as obras desse mundo do que a luz que é Jesus Cristo. Se entrega a Ele, que Ele te ama. Vamos orar. Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos servindo ao Senhor e, ó Deus, perseverarmos no ensino da vida eterna àquelas pessoas que ainda não conhecem. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.